Num sentido mais específico, aqui para os símbolos que a gente está usando, deixa eu pegar aqui uma outra cor. A gente pode agora dividir esse mundo. Tá? Então, antes de passar para essa parte, eu pergunto para vocês se está tudo bem, está dando para acompanhar, querem perguntar alguma coisa, se está divertido. Legal. Porque a jornada é esse círculo. Ela não tem uma divisão óbvia, assim como as cores não têm uma divisão óbvia. Não tem nada aqui na roda me dizendo onde que eu traço o meu traço para separar o vermelho do laranja. Porque nem está dizendo se existe vermelho laranja, ou vermelho laranjado, ou salmão, sei lá. Da mesma forma, qualquer divisão desse círculo da jornada vai ser arbitrário. Tá? A princípio, vamos colocar o começo aqui. Um bom ponto de partida é justamente definir o começo. Quando eu traço o começo, eu já imediatamente coloco cosmogonia. Cosmogonia está associada aos arcanos maiores do tarô. 0, que é o louco, 1, que é o mago, 2, sacerdotisa, 3, a imperatriz. O 4 já está aqui dentro, certo? E a gente tem o Apocalipse, ou o fim do mundo. Ele está associado daí aos arcanos 19, o Sol, 20, o julgamento, e 21, o mundo. Né? Que já está fora da roda também. O 18 ainda está aqui. Beleza. Então, o Apocalipse e a cosmogonia, na verdade, são como os dois lados de uma fita que você cola a ponta. O Apocalipse é a boca da serpente. A cosmogonia é o rabo dela. Ou o contrário, na verdade. Né? Mas o que importa é que eles se unem. O Apocalipse está costurado com a cosmogonia. O fim do Apocalipse é o começo da cosmogonia. Então, isso aqui não está fechado de verdade. Né? Não tá... Mas você pode pensar como é o universo vindo das águas primordiais, que a gente vai chamar de normalidade. E o outro é o universo sendo devolvido às águas primordiais. Beleza. Uma vez que eu tracei esse ponto inicial aqui, que ele vai ser compartilhado entre todas as divisões do monomito, agora é uma questão de divisão. Certo? Eu vou deixar esse mapa mítico aqui no centro, porque ele vai ajudar a gente a entender de fato qual que é a divisão, a que ela se refere. Uma primeira divisão possível é quando a gente passa esse traço aqui na vertical. Ó. Devo separar a jornada do herói entre duas partes. A parte inicial, né, esse arco aqui da esquerda, que está centrado no início da jornada, e o arco de 180 graus à direita, que seria a segunda parte. Aqui, deixa eu apagar. Aqui nós temos o chamado mundo ordinário. Aqui nós temos o chamado mundo especial. Tá? E já são definidos os 4 quadrantes, ou os 4 ângulos de uma carta astrológica, por exemplo. Que a carta astrológica, se vocês já perceberam, mapeia isso daqui. Né? Essa roda são os signos, roda colorida, e aqui dentro estão as casas, de certa forma. Ou seja, aqui está o ascendente, aqui está o meio do céu, aqui está o descendente e aqui está o fundo do céu. Porque o meio do céu está associado ao zênite, o fundo do céu está associado ao nadir,
O ascendente é o Sol nascente, ou seja, o nascimento ou a entrada no mundo, e o descendente é o pôr do Sol. Tá. Mas voltando essa divisão aqui por essa linha vertical entre mundo ordinário e mundo especial. O mundo ordinário tem a ver com o mundo conhecido. É esse estado de consciência onde eu olho para a realidade como algo conhecido. Por exemplo, quando eu tenho essa impressão de que eu sei do que se trata o mundo. É uma forma de olhar para as coisas. Eu sei o que é uma mesa, eu sei o que é uma árvore, eu sei o que é a terra, eu sei... É essa sensação de saber do que se trata o mundo. Certo? O mundo especial é o contrário. Você olha para as coisas num lugar de mistério. Eu não sei do que se trata o mundo. A árvore, eu estou vendo a árvore, mas o que será a árvore? Não sei. Por isso que o mundo especial também é chamado, né, de mundo mágico. Ou o inconsciente, enquanto o mundo ordinário é o consciente. Consciente e inconsciente como visível e invisível. Né? Você pode pensar assim. O que é consciente é o que você tem acesso ordinário, acesso pelo ego. O que é inconsciente está invisível para você, né? Ali. Certo? Então, o primeiro arco da história, na verdade, é um aprofundamento no mundo ordinário. É um aprofundamento nessa bolha de ilusão da sensação onde eu sei do que se tratam as coisas. Seria isso. E aí você tem um choque, que é a travessia do limiar. A travessia do limiar é sempre chocante, onde você percebe que você não sabe do que se tratam as coisas, você perde esse chão de normalidade, você perde esse chão de compreensão dos mundos. Certo? E o choque te joga abruptamente, violentamente do outro lado, no mundo especial. Então, vai ser uma experiência ou um processo que leva você a essa humildade, assim, de nossa, eu não sei do que se trata o mundo. E aí você começa a olhar para o mundo como mistério. As coisas como profundas, cheias de camadas, conectadas entre si de uma maneira misteriosa e complexa, e muito além da minha compreensão, e blá blá blá. Tá? De qualquer forma, isso faz com que a gente se coloque numa atitude de aprendizado, de abertura e tal. E é isso que faz a gente começar a avançar no mundo especial. Ou seja, o herói aqui começa a aprender sobre o mundo especial, a adquirir a maestria no mundo especial. Conforme ele começa a subir, está indicando justamente essa maestria. Então ele tem essa crise, quando ele enfrenta o dragão, mais ou menos aqui. E no final, no arco superior, ele chega no topo do mundo, no topo da montanha sagrada. Então, no começo, lembra, um mergulho no subterrâneo. Depois ele chega no topo da montanha sagrada e lá de cima vem a compreensão, vem a gnose. Certo? E essa maestria do mundo especial, do mundo mágico. E isso dá para ele a visão que ele tem para voltar para o mundo ordinário. Então ele atravessa de volta o limiar, né? Passa pelo eixo do mundo de novo, só que agora retornando para o mundo ordinário. E agora com a visão do que fazer, de como consertar o mundo. Certo? Então ele volta para o mundo ordinário e regenera o mundo. A história começa com uma corrupção do mundo, ou seja, um movimento para baixo. Um movimento de afastamento da normalidade. No final, há essa devolução do mundo para a normalidade. Essa restituição da ordem, né? da fertilidade do reino, na verdade. Então essa é a primeira divisão, entre mundo ordinário e mundo especial, passado aqui pela linha central. Certo? Tem outras formas de dividir. A próxima forma é quando você passa uma linha horizontal. Aqui. E eu não estou mais separando, então, a jornada do herói entre
mundo especial e mundo ordinário. Eu estou separando entre o equivalente entre o céu e a terra. Ou seja, a classificação agora tem a ver com o nível de visão. Para cá, você tem gnosis, ou conhecimento, compreensão. Para cá, você tem ilusão, ou agnosia, vamos chamar assim. Agnosia é a ausência de gnosis, ou cegueira, ilusão, no sentido de ter um equívoco metafísico fundamental. E a jornada do herói começa com um afundamento na agnosia. Ou seja, ao longo desse primeiro arco, a consciência ela afunda ainda mais na ilusão. Certo? Se o comecinho está associado ao nascimento, então a gente até pode inferir que um bebê tem uma compreensão da realidade mais profunda do que um adulto, né, que esteja nessa etapa aqui. Porém, o bebê não é capaz de sobreviver. E aí a gente entende que, na verdade, esse afundamento na ilusão tem um motivo muito claro, que é a sobrevivência. Vem do instinto, né? Aquilo que a gente já estava falando. Certo? Então, os primeiros 180 graus vêm dessa divisão. Vem dessa fase do subterrâneo. Porque no subterrâneo, se eu estou na caverna, o meu campo de visão é muito curto. Mesmo que eu esteja com uma tocha, eu só vou enxergar ali as paredes da caverna. Então a minha visão está comprimida. Minha consciência está pertinho de mim. Não enxergo direito. Uma vez que eu esteja subindo a montanha, é exatamente o contrário. Quanto mais alto eu subo, mais longe eu enxergo, mais ampla é a minha visão, mais claras são as coisas, mais claro é esse discernimento para onde as estradas levam. Enquanto na Terra, aqui embaixo, né, eu vejo as bifurcações e cruzamentos, no topo da montanha você vê a estrada inteira, onde ela começa e onde ela termina. E é por isso que você é capaz de decidir com a máxima clareza nesse ponto aqui. Nessa virada, digamos. E aqui é o contrário, né? Onde você tem a menor clareza para decidir as coisas. Aqui em cima é o auge da visão. Mais claro, mais nítido. Aqui embaixo é o auge da cegueira. O auge da escuridão. Por isso que é importante a gente entender que o herói passa um bom tempo sem entender direito as coisas. E quando ele faz essa travessia aqui, é uma virada significativa no caminho do herói. Porque aqui é quando ele começa a entender do que se tratam as coisas. Começa a ter acesso a gnosis. Certo? Então essa é uma segunda divisão, que ela equivale a essa linha horizontal. A gente está vendo essa serpente aqui em 3D, mas imagina que eu estou girando essa serpente aqui para ela ficar horizontal. O que eu vejo é um traço. Né? O que eu vejo é um traço. Então essa linha horizontal é a serpente. Tá. Do horizonte, no caso. Então a consciência ela cruza pela serpente 2 vezes. Na primeira vez que ela cruza, a serpente é como se fosse um casulo que vai prender a consciência ali dentro. É o seu corpo, né? É o seu nascimento, a sua consciência que estava lá espalhada pelo infinito vai sendo puxada e comprimida dentro do corpo e travada ali dentro. Porque você vai ter aquela experiência. Isso é a queda. Né? E você é trancado ali dentro. Tá? Então essa é a primeira passagem pela serpente. É o nascimento. A serpente do horizonte. A segunda passagem pela serpente do horizonte é aqui. Onde você tem um destrancamento. Aquilo que foi trancado no nascimento é destrancado nessa região. Isso aqui é o que muitos místicos chamam de despertar da Kundalini. Kundalini é uma serpente. Exatamente por isso. Então a sua consciência que estava ali enclausurada dentro do seu corpo, dentro da experiência do ego, dentro das fronteiras da sua pele, agora ela está livre para se expandir, como um gás.
que sai do botijão e agora ele pode se expandir, né, pelo universo. Estou falando isso, o mais importante é entender que na primeira passagem a consciência é fechada dentro de um círculo pela serpente que morde o próprio rabo. Na segunda passagem, emergindo do mundo subterrâneo, a consciência é libertada desse mesmo casulo. Isso é o que a gente chama de despertar. Mas vamos lá. Essas são as duas divisões que elas podem ser, inclusive, combinadas. E quando elas são combinadas, elas vão formar um esquema de 4 atos para a jornada do herói. Certo? Divido isso aqui em quadrantes. Então vou retomar a divisão entre o ascendente, o fundo do céu, o descendente e o meio do céu. Certo? E agora eu vou chamar esses quadrantes pelos seus nomes. O primeiro quadrante é o de fato da agnosia. Ele é caracterizado pela ignorância existencial, né? É a ilusão do ego. É uma ilusão de saber do que se tratam as coisas, como eu tinha falado. Mas a própria realidade se encarrega de, né, servir de muro para a gente quebrar a própria cara. E a gente afunda, tanto que esse final aqui é uma região de muito sofrimento, uma região que pode levar a surtos, a uma região de potencial loucura, certo? Que é a travessia do limiar. A travessia do limiar, ela é chamada também de iniciação. Porque é quando você rompe pela primeira vez essa ilusão de saber do que se tratam as coisas, que ela te impede de enxergar. Você ainda, atravessando o limiar, você ainda não enxerga, mas você já nilificou esse casulo. Certo? Então vamos chamar isso aqui de iniciação. Isso aqui de nascimento. E o segundo quadrante vai ser caracterizado por aquilo que a gente chama de pistes, ou fé. Esse amolecimento do casulo, ocasionado pela iniciação, faz com que você sinta o lado de lá. Você sinta que uma árvore não é só uma árvore, que um rio não é só um rio, que nada é só aquilo que ele aparenta ser. Você sente que tem coisas além, mas você ainda não vê o que são essas coisas. Porque você ainda está no subterrâneo, você ainda não enxerga. Porém você sente. Então o sentir sem saber é o que a gente chama de fé. Tá? Fé verdadeira. Que é uma fé verdadeira, não uma fé que é imitação social, ou uma crença supersticiosa. Não é isso. É uma fé nascida do sentimento, da experiência do lado de lá. Certo? E essa fé ela é purificadora e ela te empurra por esses caminhos de desenvolvimento aqui. Certo? E ela vai fazendo com que você se abra cada vez mais para o outro. Se abra cada vez mais para a alteridade. Enquanto que o eu está aqui no ascendente, o que eu acho, o que eu penso, o que eu interpreto da realidade. O outro é aquilo que... O auge do outro, né, é aquilo que atravessa a minha interpretação, que quebra com o meu paradigma, que está além da minha compreensão. Certo? Então a fé ela vai amolecendo a mente e ela vai se aproximando da alteridade, ela vai se abrindo para aquilo que rompe com a compreensão dela, que rompe com a expectativa. Hoje em dia, bem né, contemporâneo, seria essa ideia de sair da sua bolha. Estou na minha bolha de direita, vou para a esquerda, da bolha de esquerda, vou para a direita. Mais ou menos isso. Se abrir para o oposto da sua bolha. O auge da bolha está aqui embaixo. Enfim, a fé, ela nasce da humildade de perceber que não existem certezas.
inclusive próprias. E essa ausência de certezas, a aceitação disso vai levando a uma purificação que te aproxima de fato, enxergar o outro. Porque para cá você não enxerga o outro, você só enxerga a si mesmo projetado. Então a ideia do narcisismo ali, da projeção. Né? Você está olhando no espelho quando olha para o outro. Aqui não, aqui você está vendo o outro. Por isso que essa travessia, né, a segunda travessia, ela faz com que você, pela primeira vez, você de fato enxergue o outro e se una ao outro. O outro, né, de fato, o que está além da sua mente, o que está além do seu paradigma, do seu casulo, o que não é uma projeção. E essa abertura é o início da gnosis. Então esse ponto aqui ele é chamado de despertar. É a consciência libertada da prisão do ego, da prisão desse espelho, que faz com que a gente só enxergue o próprio reflexo em tudo. Então aqui, pela primeira vez, você enxerga as coisas como elas são. Por isso é chamada de despertar, como se você tivesse adormecido na profundeza da Terra até então. E aí começa o terceiro quadrante, que ele é chamado justamente de gnosis, ou gnose, quer dizer conhecimento. Mas é esse conhecimento metafísico, né, de enxergar as coisas como elas são. E esse terceiro ato, ou terceiro arco, ele é caracterizado por uma ascensão, ou seja, uma compreensão gradual, representada pela ascensão da montanha sagrada, basicamente. Né? Onde eu vou ampliando o meu grau de gnose, meu grau de compreensão da realidade. Até eu chegar no auge dessa compreensão. Estou no topo do mundo, estou enxergando a realidade de cima. Estou aqui, na fonte, vendo na origem das coisas o potencial de tudo. Essa parte é chamada de iluminação. Porque na fonte você vê o futuro, né? Para onde todos os caminhos convergem, onde cada caminho leva. Ah, se eu fizer isso, vai acontecer aquilo. Se eu fizer isso, ou seja, você tem uma compreensão, inclusive, das consequências de cada ação, das consequências de cada caminho. E é por isso que aqui é o melhor lugar para você tomar uma decisão. Você sabe para onde as decisões levam, basicamente. Você sabe, inclusive, para onde o mundo está se encaminhando. E o que fazer para evitar ou para ajustar o caminho do mundo, basicamente. Né? Pensando no herói. Por isso, o despertar seria o começo do processo de iluminação. A iluminação vai acontecendo gradualmente até culminar naquilo que seria a iluminação plena, né? Aqui em cima. E aí você tem a terceira travessia, onde você vai agora se dedicar não a ampliar o seu conhecimento, mas em aplicar o seu conhecimento para transformar a sua realidade e você mesmo no processo. Porque há um espelhamento. Conforme eu transformo a realidade, eu também estou me transformando e vice-versa. Tá? Então esse quarto quadrante ele é chamado de teoses. Certo? Ou deificação. Onde eu estou me transformando, ou seja, eu estou transformando o mundo e a minha própria alma, a minha própria vida, na verdade, através dessas energias divinas. Por isso que essa é a fase de retificação do mundo. Tá? E ela culmina num processo de ascensão. A ascensão seria você, de fato, se elevar além dessa realidade, né? Ter completado o trabalho, completado a grande obra, pedra filosofal. Completei a minha alma. Agora a minha alma tem essa experiência completa da realidade. Não preciso mais da experiência, tipo isso, né? Só que, ironicamente, a ascensão, ela é coextensiva com o nascimento. Você tem até essa dualidade lá no budismo, né? Quando a consciência atinge o auge da iluminação, da não dualidade, o que ela quer? A experiência.
Quando ela está no mais fundo da experiência, o que ela deseja? A ascensão. E aí vai a roda, né? Girando. Mas, enfim. O que eu tenho para passar, né, nesse diagrama é basicamente isso. Os 4 quadrantes, as 4 etapas, os 4 atos da jornada do herói: agnosia, pistis, teoses, gnoses e teoses. E também as 4 transições entre elas. A iniciação, que leva da ignorância para a fé, o despertar, que leva da fé para o conhecimento, a iluminação, que leva do conhecimento para a teose, e depois, né, essa dualidade entre ascensão e nascimento, que dá um restart no ciclo. E a ascensão é a saída da consciência, seria a nilificação, onde você sai da história. Você fecha o livro, ok, li o livro até o final, the end, fechei. E o nascimento era uma vez. Então isso aqui seria o the end. Isso aqui seria o era uma vez. Claro que o the end está associado ao era uma vez, mas não são exatamente a mesma coisa. Certo? Então, é isso, gente. Esse é o mapa mítico da realidade e o próprio mapa mítico da jornada. O que a gente vai fazer nos próximos movimentos é falar dos personagens, fazer divisões mais finas, né? Aumentar a resolução dessa divisão. Então, não só 2 ou 4 partes, mas 12, 36, até mais. Dá pra gente dividir a jornada. Certo? E antes de acabar, vou abrir aqui para perguntas, comentários. Sei que eu já passei várias vezes esse diagrama, mas sempre tem alguma coisinha diferente, né? Oi, Thales, posso fazer uma pergunta? Claro. Me surgiu aqui, né? Não sei nem se estaria até muito a ver, mas tem muitas histórias em que o herói ele acaba morrendo, né? E muitas vezes ele inclusive volta, né? Pelo astral, de alguma forma ele continua, né? Vivo, assim, ele volta e demonstra isso. Uhum. E aí isso me deu, enfim, foi talvez até mais uma curiosidade, assim, de como, onde eu encaixaria isso? Seria uma iniciação? Seria A morte do herói, né? do É, próprio herói, mas ele sim. voltando, né? Você tem, de certa forma, 3 mortes na jornada, que são as casas de água. São 3 grandes transformações, né? Elas não precisam aparecer como mortes literais. Às vezes elas aparecem, às vezes tem uma, mas são 3 áreas de morte. Aqui, que é a região associada ao signo de Câncer, que é a iniciação. Aqui, associado ao signo de Escorpião, que é a noite escura da alma. E aqui, associado ao signo de Peixes, que é a dissolução. Certo? Depois a gente vai ver que existem 3 heróis, na verdade. 3 facetas do herói, que é o mestre, o guerreiro, o herói propriamente dito e o mestre. Então cada morte é para matar uma dessas facetas. Essa primeira morte, que é Câncer, ela vai matar o herói, para que nasça, vai matar o guerreiro, desculpa, para que nasça o herói aqui em Leão. A noite escura vai matar o herói para que nasça o mestre. E a dissolução vai matar o mestre, basicamente. Mas assim, canonicamente, a hora clássica da morte do herói é aqui em Escorpião, né? Onde de fato, tanto que a casa 8 é a casa da morte e tal. Então tem muitas histórias em que o herói chega a literalmente morrer, assim, o dragão vai lá e mata ele e tal. E aí ele ressuscita, o herói ressuscita de alguma maneira. Porque há uma anulação, de fato, do ego dessa parte. Como se o dragão fosse a sombra do ego e eles se anulam, de fato, a partir daqui.
Algumas histórias acabam aí, acabam na Noite Escura, acabam na Caverna do Dragão com o herói morrendo. Bom, porque elas indicam. Daí são histórias não de um herói bem sucedido, mas de um herói mal sucedido. Ou seja, são histórias do que não fazer. E de fato, na Caverna do Dragão tem infinitos esqueletos de heróis que falharam na missão. Justamente por conta disso. Essas histórias onde o herói só morre, ele não é um herói completamente, né? Elas são chamadas de tragédias. E acaba aí. Então são histórias negativas do que não fazer. Quando o herói continua, renasce, consegue renascer, são chamadas de comédia. Comédia, o que fazer, num certo sentido, né? Histórias positivas, e tragédia, o que não fazer, histórias negativas. Mas o ponto de virada é aqui, bem aqui em Escorpião, na casa 8. Então, é o meio da gnosis. E dependendo da história, o herói pode morrer outras vezes também. Pode aqui na iniciação ou aqui na ascensão. Mas são 3 pontos associados à morte. Só para resumir. E o mais canônico é casa 8, o Escorpião aqui na Caverna do Dragão. Certo?